Marcos capítulo 5, a cura de um endemoniado geraseno. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, quer dizer, do cemitério, ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias ou correntes alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Algumas traduções dizem se cortando. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram, ficaram com medo. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse entrar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, vai para a tua casa, para os teus, anunciai-lhes tudo que o Senhor fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis. Decápolis quer dizer 10 cidades. Era um conjunto de cidades greco-romanas que tinham vários cultos pagãos e adoravam outros deuses. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. A gente fala muito da tempestade que Jesus atravessou, que os discípulos atravessaram. A gente fala de quando Pedro andou sobre as águas. Mas a gente se esquece de um detalhe. A gente se esquece que uma dessas tempestades que os discípulos e que Jesus enfrentou, Jesus estava indo para uma terra distante. Jesus estava indo salvar um homem que ninguém queria salvar. Jesus estava indo colocar os seus pés aonde nenhum judeu colocava os seus pés, aonde nenhum rabino ia, nenhum mestre ia. Aquele povo ali, como a gente leu aqui no texto, cultivava porcos. Eu não sei se você sabe, mas o porco é um animal considerado imundo, amaldiçoado pelos judeus. O judeu não come porco. Então aquela terra era considerada uma terra amaldiçoada pelo judeu. Ninguém ia ali. E Jesus pega um barco para atravessar o mar, enfrenta uma tempestade, porque ele sabe que do outro lado, naquele lugar esquecido pela religião, tem alguém ali que precisa de libertação e de salvação. Jesus vai aonde ninguém vai. Jesus vê o que ninguém vê. Jesus coloca os pés aonde ninguém coloca. Jesus é diferente das pessoas
Jesus é diferente da religião, porque a religião não liga a pessoa a Deus como deveria ser, ela afasta a pessoa de Deus. Jesus não quer saber a cor da tua pele, Jesus não quer saber quanto você tem no banco, Jesus não quer saber em quem você votou para presidente, Jesus não quer saber qual é o teu partido político. Jesus, Ele te ama, amém? E mesmo que você tenha sido rejeitado por todos, diga comigo: Jesus jamais vai me rejeitar. Jamais vai me rejeitar. Nós acabamos de ler aqui no texto sobre um homem que era endemoniado. Diz aqui o texto que esse homem morava no cemitério, vivia entre os sepulcros. E muitas das vezes a sua família, os seus amigos, as pessoas daquela cidade acorrentavam as mãos desse homem, acorrentavam os pés desse homem. Mas diz a palavra de Deus que mesmo quando o acorrentavam, ele conseguia se libertar. Esse homem tinha uma família. Quem aqui você tem uma família? Levanta a sua mão. Quem tem uma família? Aquele homem tinha uma família. Aquele homem tinha uma esposa. Aquele homem tinha filhos. Aquele homem tinha irmãos. Aquele homem tinha amigos. Mas conforme aquele homem foi piorando, conforme ele foi ficando cada vez pior, conforme ele foi ficando cada vez mais endemoniado, a família se cansou dele. Eu não sei se você sabe, eu não sei se você já teve essa experiência, mas as pessoas, elas podem te amar, mas se você estiver enfrentando alguma coisa que você não está conseguindo vencer, se você passar por alguma situação na tua vida, que ao invés de você melhorar, você está piorando, o amor que elas têm por você vai se cansar. O amor de uma pessoa por outra se cansa. Não é que o pai não amava mais ele, não é que a mãe não amava mais ele, não é que os irmãos não amavam mais ele, não é que os amigos não amavam mais ele. Só que quando a família viu que o caso não tinha jeito, eles se cansaram, amarraram ele mãos e pés e jogaram ele lá no cemitério, lá no meio das tumbas, lá no meio dos mortos. E ele começou a viver ali naquele cemitério. Nós acabamos de ler o texto, que ele passava dia e noite no meio das tumbas, no meio do cemitério, clamando de dia, clamando de noite, se cortando. Ele passou a viver. Você conhece alguém que vive no cemitério? O cemitério não é um lugar para você morar, o cemitério é um lugar para você visitar. Talvez você tenha algum parente que já morreu, pai, mãe, um irmão, um filho, e algumas vezes no ano, quando bate uma saudade, ou quando você quer fazer uma homenagem para aquela pessoa, você vai lá no cemitério. Mas você não mora lá no cemitério, ninguém mora lá no cemitério, porque o cemitério é um lugar para você visitar, não é um lugar para você morar. Mas aquele homem, ele morava no cemitério, porque ele não tinha mais casa para onde ir. Aliás, ele tinha casa, mas ele não era bem-vindo nem na própria casa dele. Ele tinha amigos, mas ele não era bem-vindo. Então quando viram que aquele homem era um caso perdido, era um caso, sabendo que ele não ia durar muito tempo, sabendo que os demônios iriam matá-lo, então, para poupar trabalho, já deixaram ele ali amarrado aonde? No cemitério para morrer. Eles adiantaram, já que não tem mais jeito, já que vai morrer mesmo, logo logo a gente vai ter que estar aqui para enterrar ele, então já vamos deixar ele por aqui. O amor das pessoas muitas das vezes é assim. Quando tem alguém doente em casa, o pai, a mãe, alguém, e o diagnóstico vai só piorando, só piorando, só piorando. Antes de você morrer, as pessoas já estão planejando o que vão fazer contigo. Se você é uma pessoa já idosa, se você é uma pessoa que já tem idade, está doente, muitas das vezes você ouve os teus próprios filhos falando: quem vai ficar com a tua casa? Quem vai ficar com a poupança da mamãe? Muitas das vezes eles estão brigando por aquilo que é seu, antes mesmo de você o quê? Morrer. Você ainda está vivo. Muitas das vezes eles adiantam. Aquele homem vivia lá no cemitério, no meio dos mortos. Essa palavra é para alguém que ainda não morreu. Quem ainda não morreu, diga aí: eu não morri. Eu ainda não morri. Eu ainda não morri. Posso estar endividado, mas eu ainda não morri. Eu posso estar doente, mas eu ainda não morri.
Eu posso ter passado por um divórcio, mas eu ainda não morri. Eu posso estar quebrado, mas eu ainda não morri. Eu posso estar com meu nome sujo, mas eu ainda não morri. Eu posso ter me afastado de Deus, mas eu ainda não morri. Eu posso ter caído, mas eu ainda não morri. Eu ainda estou aqui. Mas você sabe que tem muita gente que, espiritualmente falando, ela mora no meio dos mortos. Tem gente que, espiritualmente falando, ela é que nem aquele endemoniado. Ela vive no meio daquilo que morreu na vida dela, e por isso que ela não tem vida. Você tem que sair do meio daquilo que morreu na tua vida. Tem gente que ela ainda vive no meio de um relacionamento que morreu. Ela vive diante de uma situação que ela passou na vida dela, que já está morto, já está enterrado. Mas ela vive ali, presta atenção, as coisas que morreram, que estão no passado, você não deve morar, você deve apenas visitar. É que nem cemitério, você visita, você não mora. De vez em quando você tem que visitar o seu passado, para ver se você não está cometendo os mesmos o quê? Erros. Ou se lembrar do que Deus já fez na tua vida. Mas você não pode morar no teu passado. Você não pode morar no meio daquilo que já está morto, como aquele homem. Aquele homem morava num cemitério. Tem gente que ela tem um cemitério no coração dela. Tem gente que ela tem um cemitério na cabeça dela, e ela mora ali. Ela não consegue sair dali, como se ela não tivesse um outro lugar para ir, a não ser ficar remoendo o que fizeram, o que falaram, o que aconteceu, o que ela fez. E deixa eu te falar, você já percebeu que tem gente que ela nunca esquece o que você fez? Tem gente que ela chega para você e fala assim: há 15 anos atrás você fez isso. Tem gente que ela fala assim: há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. O diabo sempre usa pessoas para chegar diante de você e te lembrar de coisas que você fez ou que fizeram com você. Você hoje é uma outra pessoa, você hoje é lavada no sangue de Jesus, você hoje é um novo homem, uma nova mulher. Mas o diabo que está sempre te lembrando do que foi que você fez há muitos anos atrás, para que você não se sinta perdoado, para que você não tenha paz. Você tem que bloquear, você tem que... Não estou ouvindo você, está muito fraco, diga bloquear. Você tem que bloquear na tua vida qualquer pessoa que fica te lembrando do teu passado. Se você passou por um relacionamento abusivo, que você apanhou, que você sofreu, que você gemeu, que você padeceu, você já notou que tem sempre alguém, ou da tua família, ou da família dele, ou algum amigo em comum, que fica te trazendo notícia dessa pessoa, se ela está bem, se ela está mal, que está acontecendo isso e aquilo. Porque o diabo quer que você viva num cemitério de um relacionamento que morreu, para você viver sempre deprimida, para você viver sempre angustiada, para você viver sempre em dúvida se foi o melhor que você fez, se você não deveria insistir. As pessoas sempre vão olhar para você e sempre vão ver o que não presta em você, ou os teus problemas, ou as tuas dores. A família tinha abandonado aquele rapaz endemoniado, a cidade tinha abandonado aquele rapaz endemoniado, porque todo mundo que olhava para ele só via os demônios. Mas Jesus foi ali naquela cidade, porque Jesus não via os demônios, Jesus via a promessa que aquele rapaz carregava, amém? Quando Jesus olha para você, ele vê a promessa que você carrega. Diga assim: eu carrego uma promessa. Eu carrego uma promessa. Você crê? A família colocava corrente nas mãos, a família colocava corrente nos pés, amarrava ele, prendia ele. Só que toda vez que prendia ele, o que ele fazia? Ele se soltava. Faziam aquilo para ele morrer, mas ele não morria. Faziam aquilo para ver se ele desistia, mas ele o quê? Ele não desistia. Sempre que o diabo usar alguém para te acorrentar, para te prender a um pecado, a um erro, a uma falha, a um vício, a um problema, a alguém, você tem que fazer como aquele endemoniado. Você não pode deixar as correntes te vencerem. Você tem que se libertar. Consciente ou inconsciente, aquele homem sabia que algo ainda iria acontecer na vida dele, amém? Que ele não ia terminar daquele jeito. Se você está preso a alguma coisa, se você está preso a algo, se você está preso a alguém, se você está preso a algum pecado, diga assim: hoje é o dia da minha libertação. Hoje é o dia da minha libertação. Você sabe uma coisa interessante nesse texto? É que quando Jesus libertou o homem, diz aqui no versículo 14: então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado. Como é que o rapaz estava? Como é que ele estava?
Diga assim, sentado. Assentado quer dizer sentado. Ele estava assentado, tranquilo. Diga assim comigo, em paz. Mais uma vez, em paz. O diabo odeia quando você está sentado em paz. Diz que o rapaz, o homem, ele estava sentado, vestido, porque ele andava nu. Então quando você está em paz, quando você está se cuidando, isso é um sinal que a presença de Deus está com você, amém? Em perfeito juízo, diz que eles temeram, eles não ficaram felizes, eles não disseram amém, eles não deram glória a Deus, que maravilha, que milagre. Não, quando eles viram aquele endemoniado, vestido, sentado, sorrindo, em perfeito juízo, falando como uma pessoa sã, diz a palavra de Deus que eles ficaram com medo. Você vê como é que são as pessoas. As pessoas não tinham medo dele cheio de demônio. As pessoas não tinham medo dele morando no cemitério. As pessoas não tinham medo dele se cortando. As pessoas ficaram com medo quando viram que ele estava bom. Esse é o medo do diabo. Qual é o medo do diabo? Que você fique bem. As pessoas que estão ao teu redor, elas já se acostumaram a ver você mal. Elas já se acostumaram a ver você doente. Elas já acostumaram a ver você drogado. Já acostumaram a ver você deprimida, dias na cama. Já acostumaram a ver você na miséria, na pobreza. Já acostumaram a ver você de relacionamento a relacionamento fracassado. Já se acostumaram a ver você divorciada. Quando elas te veem bem, elas não sabem lidar com a tua felicidade. Elas ficam com medo. Eu conheço gente que chega na igreja perturbada, endemoniada, é curada, é liberta, é abençoada, é salva, e você sabe o que a família diz para ela? Agora que ela está bem, olha, eu não estou feliz de ver você na igreja. Eu preferia quando você era um drogado. Eu preferia quando você estava perturbado. Eu preferia quando você não saía da cama. Eu preferia quando as coisas não davam certo para você, porque o inferno não gosta de ver você bem e feliz. O rapaz estava lá sentado, vestido, cabelo penteado, banhado, aos pés de quem? Aos pés de quem? De Jesus. Não diz que a mãe foi lá dar um beijo, não diz que a esposa chegou para ele, ou algum filho, ou algum amigo, ninguém deu parabéns. Quando a cidade toda viu o que aconteceu, o povo daquela cidade mandou Jesus embora. Vai embora daqui, nós não queremos isso na nossa cidade, vai embora. Essa é a prova que Jesus não foi salvar a cidade, Jesus foi salvar uma única pessoa. E você sabe que o único que faz isso é Jesus. Não existe culto para uma pessoa, nenhum coral. Você nunca vai ver um coral cantando para uma pessoa. Você nunca vai ver a religião fazendo nada por uma única pessoa. O único que realmente ama o indivíduo, mesmo que ele esteja sozinho, diga assim, é Jesus. O diabo odeia quando você está bem. Você já viu que toda vez que você está em paz, alguém é usado pelo diabo para tirar a tua paz? Você já viu que toda vez que você está firme na presença de Deus, o diabo cria alguma situação para te tirar da presença de Deus? Sim ou não? Você já viu que quando você está feliz, sempre vem alguém com uma notícia ruim, sempre vem alguém com alguma coisa para que você fique triste? Porque o inferno não sabe lidar com a tua paz, não sabe lidar com a tua felicidade. Você leu o texto, viu que os demônios pediram para Jesus, porque até o diabo, para fazer alguma coisa, precisa que Jesus venha permitir. Sem a permissão de Deus, não acontece nada, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Amém? E os demônios disseram o quê? Não nos mande para fora do país. Não nos mande para fora. A gente gosta daqui. A pior coisa que tem é quando o diabo gosta de você. A pior coisa que tem é quando o diabo gosta da tua casa. A pior coisa que tem é quando o diabo gosta do teu casamento. A gente aprende aqui que os demônios são territoriais. Foi o que Paulo disse na sua carta em Efésios: principados, potestades, dominadores. Cada cidade tem seus próprios demônios, cada estado tem seus próprios demônios, cada país tem seus próprios demônios. Por isso que o problema de um lugar não é o problema de outro lugar. Mas os demônios estão sempre ali. E eles disseram para Jesus: olha, a gente não é exigente, manda a gente para os porcos, que eram considerados naquela época um animal inferior. O diabo mostrou que ele não é exigente, que se for preciso ele mora até dentro da onde? De um porco. O diabo não precisa que você dê muito para ele,
Basta apenas você dar um pouco da tua fé, um pouco do teu coração, um pouco da tua mente, e ele já está satisfeito, porque ele é capaz de fazer um estrago. O que os demônios fizeram com os porcos? Mataram os porcos afogados. Interessante que os porcos não aguentaram viver com os demônios nem uma hora, mas aquele rapaz estava com demônios um bom tempo da sua vida. Quando Jesus entrou no barco para ir embora, o rapaz chegou para Jesus e disse assim: deixa eu ir contigo, eu quero te servir, deixa eu entrar no barco com o Senhor. Olha aqui para mim, você já teve alguém na tua vida? Você já teve alguém na tua vida que quando essa pessoa entrou na tua vida, você deixou de ser uma pessoa ruim? Parece que aquela pessoa trouxe saúde para você, trouxe equilíbrio para você, trouxe paz para você, trouxe luz para você, e agora você tem medo de perder essa pessoa, porque se você perder essa pessoa, você tem medo de voltar para o fundo do poço. Assim era aquele rapaz com Jesus. Ele não queria perder Jesus, ele queria ir com Jesus. Quero ir no barco contigo. Mas veja o que Jesus disse para ele, versículo 19, leia aí comigo. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa. Qual foi a ordem de Jesus? Vai para a tua casa. Está vendo como ele tinha casa? Está vendo como ele tinha família? Vai para a tua casa, para os teus, anunciar-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Olha que coisa interessante, Jesus disse assim: você não precisa andar comigo, eu já estou com você. Volta para a tua casa e mostra para a tua família o que eu fiz. Como é que você sabe que você está cheio de Deus? Como é que você sabe que você é uma pessoa salva? Como é que você sabe que você está cheio do Espírito Santo? Porque o lugar mais importante da tua vida não é o teu trabalho. O lugar mais importante da tua vida não é a igreja. O lugar mais importante da tua vida é o quê? Diga assim: a minha casa. A minha casa. A minha família. Você já percebeu que muita gente que Jesus curava, ele mandava a pessoa ir para onde? Vai para a tua casa. Geralmente uma pessoa desassossegada, atribulada, endemoniada, ela não tem prazer em ficar em casa. Jesus vai e seja um testemunho na tua casa. E quando você estiver sentado na varanda, com seu filho no colo, e a tua esposa te beijando, e todo mundo olhar e ver: olha, aquele rapaz era que andava nu se cortando no cemitério, endemoniado. Vejam, ele está sentado na varanda de casa, com seu filho e com a sua esposa. Esse era o grande testemunho. A sua família, a tua casa, o teu casamento, os teus filhos, o teu lar, restaurado, transformado, abençoado, liberto, salvo, é um grande testemunho. Amém? Amém? Desconfie sempre de uma pessoa que não gosta de voltar para casa. Tem alguma coisa errada lá na casa dela. Jesus disse: vai para a tua casa, mostra para os teus como você está. Você não ama Jesus por ele ver a promessa de salvação que você carrega? Você não ama Jesus porque quando todos te descartam, ele não te descarta. Quando todos viram as costas para você, ele não vira. Antes de eu terminar a pregação, a Bíblia diz que quando aquele jovem nu, que se cortava, endemoniado no meio do cemitério, viu de longe Jesus, o que ele fez? O que ele fez? Ele foi correndo, mesmo endemoniado. Ele tinha mais de 2.000 demônios, mas quando ele viu Jesus, ele começou a gritar: Jesus, Jesus, Jesus. Ele foi até Jesus, e diz a palavra de Deus que ele dobrou os joelhos e adorou, mesmo endemoniado. Ele era tão endemoniado, que quando ele abriu a boca para falar, não foi ele que falou, foi quem? Foi os demônios. Tanto é que Jesus pergunta para os demônios: qual o teu nome? Eles dizem: nós somos legiões, porque nós somos muitos. Mas mesmo o diabo falando pela boca dele, ele ainda conseguia correr e se prostrar diante de Jesus. Veja, o diabo pode estar falando na tua cabeça, mas você ainda pode vir correndo, se lançar aos pés de quem? De Jesus. Você pode ter milhares de demônios, você pode ter milhares de pecados, você pode ter milhares de pensamentos ruins, sentimentos ruins, que mesmo assim, você ainda pode correr e buscar Deus. O diabo sempre vai te atacar na tua cabeça: você não pode, você não é de Deus por causa disso, por causa daquilo, não vai na igreja.
O rapaz era endemoniado. Quando ele viu Jesus, o que é que ele fez? Ele correu e adorou. Versículo 5 diz: andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Era tão endemoniado que quando ele falou, quando ele abriu a boca para falar, não saiu a voz dele, saiu a voz dos demônios. Mas Jesus o libertou. Não só o libertou, Jesus salvou. E o que Jesus fez por aquele rapaz, Ele faz por você, Ele faz pela tua casa. Louvado seja Deus. Não importa como você esteja, corra para Jesus. Amém? Corra para Jesus.